Se liga, cidadão! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Observatório Social do Brasil Limeira. Eu sou Bruno Sampaio Barros, sou voluntário e facilitador aqui da conversa de hoje. E antes da gente começar, antes de eu falar o tema e passar aqui a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de honrar aqui os nossos voluntários e quem está nos assistindo. E no episódio de hoje foi até uma provocação de um dos nossos ouvintes e de pessoas também que estão próximas a gente. Então a gente fica muito agradecido de terem pessoas interagindo com as nossas comunicações. E hoje a gente vai falar especialmente da história do Observatório Social do Brasil Limeira. E hoje eu estou aqui na presença de dois dos fundadores aqui da nossa instituição e também com o atual presidente do Conselho de Administração. Passando aqui a palavra para os nossos convidados, até para eles se apresentarem, eu tenho aqui o mini currículo de cada um. E aí, naturalmente, a gente está chegando aqui no Dia dos Pais, então nada mais importante do que a nossa família. Então fiquem à vontade para falarem também sobre isso. Primeiro aqui, passando a palavra para o Walter Aparecido Coupe, auditor aposentado da Receita Federal, empresário e sócio fundador do Observatório Social do Brasil Limeira. Seja bem-vindo e muito obrigado, Walter. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer muito grande. Muito obrigado a quem está nos acompanhando mais esse episódio, né? E é gostoso poder voltar um pouquinho no tempo e conversar sobre a caminhada que já fizemos. Mas guardo para daqui a pouco. Já são 8 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, né? Mais. Um pouquinho mais. Eu vou trazer uma data mais antiga daqui a pouco. A gente também aqui conta com a presença do Raul Soares Grupo, empresário, coordenador do Termo de Compromisso com Limeira, que a gente vai dar uma pincelada aqui também para as pessoas poderem entender, e sócio fundador do Observatório Social do Brasil Limeira. Boa noite, agradeço aqui a oportunidade da gente estar junto, né? Eu sei que você está na presença dos dois fundadores, mas você é um também, então são três fundadores cá presentes. Obrigado, Raul. Por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, Luciano José Faber, empresário, atual presidente do Conselho de Administração. Seja muito bem-vindo, Lu. Obrigado, Bruno, pela oportunidade, pela apresentação. Raul e Walter, também um agradecimento especial por dividir a mesa com vocês hoje, aqui na presença dos 3 fundadores, né? De 3 dos fundadores, né? Temos mais nomes aí que ajudaram a plantar essa semente do observatório. Então, um agradecimento especial por essa noite de hoje, poder contar a história junto com vocês. E por trás dos fundadores, muita gente boa também que, graças a Deus, está junto com a gente nessa jornada. E para você que está acompanhando a gente, até para se contextualizar aqui no nosso podcast, a gente vai deixar a conversa fluir, então vou fazer algumas perguntas pontuais, até para a gente recapitulando alguns marcos históricos. E aí, começando pelos 2 decanos aqui, pelos 2 mais antigos, entre aspas, aqui da nossa instituição, Walter e Raul. Para deixar um pouco mais claro para quem está acompanhando a gente, quem é a primeira vez ou quem já segue a gente há algum tempo, por quê e como que o observatório surgiu especificamente aqui na nossa cidade de Limeira, em meados ali de 2015, 2016. E aí a gente começa por essa retrospectiva. Quem quer começar? Walter. Eu começo porque eu acho que eu achei nos meus guardados hoje, me preparando para a gravação, o primeiro passo para que a gente conseguisse ter um observatório social. E queria deixar um abraço para o colega, o José Rogério, né? Excelente. Que ele me procurou, ele tinha ido para Curitiba em 2 anos anteriores, eu acho, participar de eventos do Observatório Social. Lá ficou encantado, e aí ele me procurou, foi até a Receita Federal. Nós tínhamos e ainda tem, a Receita continua fazendo a educação fiscal, agora mudou para o nome que eu sempre quis utilizar quando eu estava lá, só que depois de aposentado eles mudaram para Educação para a Cidadania, que é muito mais abrangente. Não sabia que tinha mudado, sim, que mudou. bacana. Educação fiscal dá a impressão que você está formando pagadores de imposto. Exato. Isso não é positivo. Ô, Walter, até um parênteses aqui, se me permite. É verdade, para mim veja se é uma verdade para você, mas o grande entusiasta da fundação do Observatório de Limeira, entusiasta, quem veio com energia e falando, puxa, Vamos conhecer temos que fazer isso daqui, temos que fazer isso aqui, mas foi o senhor José Rogério Lourenço. O próprio, Então, sem nenhuma dúvida. Eu acho que é legal, a gente nunca tinha debatido desse jeito, já é uma baita oportunidade, né? Mas que legal poder apreciar, recordar, né? Então temos um entusiasta. Disso. O entusiasta foi ele. Aí ele chegou, mas realmente transmitindo essa energia. Nós temos que montar, você precisa conhecer, não sei o que tem. Fizemos um trabalho
de convite para todos, publicamos no jornal. Eu não achei a publicação hoje, mas eu tenho em algum lugar guardado, saiu na Gazeta, meados de julho de 2015. Legal. 10 pessoas comparecemos onde o Portinari tinha o cursinho dele no começo, ali na Doutor Trajano, perto da Cantina do Ângelo, por ali. Verdade. E uma noite fria, bem, lembrando bem o momento e tal, as pessoas nunca tinham ouvido falar. Que é isso? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Algumas perguntas assim, nada a ver, isso é normal quando você traz algo novo, né? Mas saímos de lá animados. E aí começamos a ter reuniões até que aparecem os malucos que aqui estão. Ô, Walter, é até interessante isso, porque isso vale a pena a gente pontuar, né? O nome Observatório Social, hoje em dia existem alguns tipos de observatório, né? Observatório de tal segmento, do outro, mas lá em 2015 não tinha muito dessa atividade, salvo engano. A própria Lei de Acesso à Informação Ainda era uma criança, uma criança, tinha acabado de nascer, todo esse conceito de transparência. 2011, 12. E você falar uma entidade de controle social, ou seja, é natural você falar, muitas vezes, uma entidade filantrópica, que você vai inserir jovens no mercado de trabalho, que você vai trabalhar a reabilitação infantil, ou seja, tem alguns tipos de entidades que são comuns em várias cidades. Mas controle social nem existia, vamos falar assim, né, Walter? Você pega... E aí, que bom que teve o Walter em tudo isso, porque daí a gente tinha um especialista em educação, na época, educação fiscal pela Receita Federal. E você já tinha feito o NAF? Já, a gente Não era? já O tinha núcleo- vários NAFs, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. Ou seja, você tinha instituído núcleos em Várias faculdades, faculdades de Limeira e região. Já justamente tinha uns para... 10 NAFs na época. E tem mais um detalhe da tua história aí que eu acho que é legal colocar. A gente acabou acertando... Esta é sua vida. Esta é sua vida. Você não sabia, né, Walter? Mas na verdade daqui é um... Vai vir testemunha. J. Silvestre, vamos Livro lá. aberto, vamos Tem lá. aqui um vídeo da sua esposa, né? É, Então, assim, a gente teve uma sorte que, além de tudo, você foi presidente da Câmara em Engenheiro Coelho, lá... exatamente. Ou seja, a gente tinha... E nem vou contar daí os seus primeiros mandatos que não te deixaram muito popular, né? Não. Walter? Não. Exatamente. Mas que legal a gente... Olha no que o Zé Rogério foi acertar. Alguém que já estava do outro lado do balcão, experimentou do outro lado do balcão e estava na Receita Federal, que era o órgão Não, fantástico. mais importante para Fantástico. promover a educação para a cidadania, que hoje nós chamamos de educação para a cidadania, mas que na época era educação fiscal. Que interessante, né? E mais interessante, a educação fiscal, hoje a educação para a cidadania lá também, ela sempre trabalhou e com dificuldade em colocar isso para o público em geral, na aplicação do recurso e não na arrecadação. A arrecadação é a obrigação da Receita como órgão técnico encarregado de colocar dinheiro para que o orçamento seja trabalhado em nível federal. Agora, ninguém se preocupa como esse dinheiro é gasto. E a Receita, 20 anos atrás, já fazia isso. Foco na qualidade do gasto público, mas Legal. dentro da limitação que ela tinha e sem ir tão fundo quanto é o foco do trabalho do observatório. Também para não invadir competências, né? Sim, de órgãos sim. fiscalizadores, né? Exatamente. Walter? E Como o TCU, né? legalmente, você tem uma limitação, né? Sim, então a Receita fazia dentro das suas limitações Exato. para se respeitar também todos os órgãos. Era e ainda é um fomentador disso. Tanto que eu nunca tive qualquer dificuldade em fazer o trabalho de educação fiscal na Receita. Muito pelo contrário. Super motivado, né? Eu cheguei a participar de um evento do observatório indo custeado pela Receita, Verdade. pela educação fiscal, Verdade. lá em Curitiba. Muito interessante. E depois de 2015, Walter, conta o restante da história aí para nós. Bom, Depois dessas 10 pessoas reunidas que virou Então, um comitê de fundação. depois dessas 10 pessoas reunidas, foi interessante. A gente chegou a começar um curso em São Paulo, eu, Zé Rogério e mais alguém que não me ocorre agora. Chegamos a participar de vários encontros. Era Ministério Público Federal, MPD, Ministério Público Democrático, a entidade. Chegamos, depois não concluímos, não me lembro o motivo, mas não sei se houve um desinteresse ou não era bem o que a gente esperava. Começamos a fazer reuniões na Receita, quinzenal, mais ou menos, né? Não chegava a ser semanal. Aí aparece
Raul, aparece Bruno, aparece o Borales já estava lá. Renato. Quem mais? E o Matheus Ragazzo. Matheus Ragazzo. Aí a gente começa a evoluir. Houve uma tentativa que nos, vamos dizer, acendeu uma luz amarela no sentido de nos organizarmos e ir para frente de verdade, que foi uma reunião aberta, feita numa terça-feira à noite no auditório da Receita e que Verdade. não funcionou. Saímos dali com a clara necessidade de focar e marcar data e lançar efetivamente o observatório. E aí chegamos a 13 de outubro de 2016. Dia 12 de outubro, feriado. Então a gente estava correndo o risco das pessoas terem viajado e não estarem presentes. E às 18 horas caiu o mundo, quem lembra? Caiu um toró do caramba. E Aquela para noite nossa chuvosa. noite chuvosa, é. E para nossa alegria, chegamos no clube, todo mundo entusiasmado. Eu lembro que eu cheguei bem cedo, até para fugir da chuva, porque eu vi que ela viria brava. Choveu, eu já estava lá no clube. E botamos mais de 600 pessoas, saímos ali dando pirueta de alegria, porque realmente foi... O lançamento do nosso observatório foi de dar saudade da cerimônia. Foi bacana demais. Vale a pena a gente entrar no contexto que estava na cidade, de eleições, de uma transição, na verdade, de eleições que estava prestes a acontecer, a sociedade conhecendo que era um observatório, que o Raul comentou, não era uma iniciativa tão conhecida, até por da Lei de Acesso à Informação ser recente, o movimento na regional aqui não tinha nada parecido. Vocês lembram de algum aspecto? Que é interessante que, por exemplo, né, tava o Walter com o Zé Rogério dentro de uma linha, eles indo, e aí eu compartilhei recentemente, né, entre voluntários. Fazia tempo que eu não compartilhava essa minha perspectiva da história, né? Sim. Que, na verdade, eu estava envolvido em grupos de jovens estaduais, com 3.000, 3.500 jovens no estado. E qual que era o meu intuito? Conhecer uma entidade que eu pudesse levar para os jovens, para eles se envolverem na política, sem necessariamente ser pela via partidária. Nada contra partidos, instrumento de democracia, tudo certo. Mas, puxa, um jovem quer ingressar na política. Por que tem que ser por partido? Né? Muitas vezes é um jovem de 16 anos, 15 anos, o neurocórtex se forma aos 24, salvo engano, né? Então a gente força ele a fazer vestibular, decidir a profissão no resto da vida, e ainda vai se filiar num partido que, puxa, complicado, né? E a gente estava procurando isso. Eu tinha pesquisado mais de 10 entidades nacionais e o sistema USB, que né, tem o Observatório Social do Brasil e tem o Sistema Nacional com outros observatórios, era o que melhor atendia os critérios da época. E aí o Valdir Scaff, é bacana deixar registrado aqui o Valdir se estiver vendo, um grande abraço. Ele fez a ponte, o link entre eu e o José Rogério, que, salvo engano, o Zé Rogério era paciente do Valdir era dentista, fez a ponte e lá fui eu me reunir com o Walter. E eu sempre brinco isso, né? Puxa, um empresário, né, lá de indústria, né, Walter? Indústria familiar, nem sempre. Agora que o Walter é aposentado, a gente pode falar, né? Ou seja, nem sempre tá tudo certo, né? 100%. Vou lá na Receita Federal. Eu vou lá pro Matadouro do Leão, né? Ou seja, que barato. O que será que esse cara vai falar comigo, né? Deixa eu levantar primeiro o CNPJ. Pô, eu sou desse terceira moço. geração, não sou responsável, né, pelo que meu avô fez, pô. Então, aí fomos lá e o Walter é uma pessoa maravilhosa, né? Eu brinco que, puxa, sentamos lá, parecia que a gente se conhecia há um bom tempo, né? E foi uma afinidade, assim, muito grande. Então, Mas juntou... a coincidência de propósitos faz isso ficar mais fácil. Nossa, e ser mais rápido. Isso é azeitou real. rápido, né? É real. Então, puxa, você tinha o Zé Rogério como um grande entusiasta, o Walter como um grande especialista no assunto. Então, puxa, eu pude me conectar como um executor, né? Ou seja, para a gente poder dar cadência. Uma mola propulsora disso tudo, né? Exato. Então, puxa, a gente conseguiu fazer isso. Então, o observatório ele já nasceu de uma junção de pessoas, sem hierarquia, sem
A gente compôs daí o comitê, tinha que ter nomenclatura de cargo, mas a gente nunca ligou para isso, né, Walter? Sentava na mesa, decidia, o Sampaio... Quem trouxe daí o Sampaio foi o Ragazzo, né? Porque daí, na verdade, o Ragazzo ele também atuava, né, junto aos jovens, então ele estava junto fazendo essa pesquisa. E o Ragazzo estudava com o Sampaio, trouxe o Sampaio, o Borali trabalhava com o Walter, veio junto, e quando foi ver, tinha 6 malucos lá, né, procurando fazer, até que chegou na cerimônia de fundação. E a gente acabou tendo essa sincronicidade, a lei de acesso à informação começando, estava tendo todo o movimento nacional de profissionalização, a população estava na busca, né, do candidato gestor, do prefeito gestor. Então estava nessa busca, né? Uhum. E a gente acabou virando outubro com a coisa encaminhada. Para dia 6 de fevereiro de 2017, a gente já estava na primeira sessão da Câmara, com voluntários, diagramamos como ia acompanhar a sessão da Câmara. Exatamente. Desde então, a gente tinha voluntário acompanhando e toda a sessão da Câmara, basicamente, desde então, ela teve algum voluntário nosso acompanhando, seja online, seja o que for. E aí, em março, de fato, né? Salvo engano, 16 de março 2017, me corrijam se eu estiver enganado. Aí sim a gente efetivou a fundação formal e terminou, né, a comissão constituinte, ou comissão organizadora, salvo engano o termo da época, e começamos os tais conselho de administração. Conselho fiscal. Exato, aquelas coisas bonitas, né? Formalidades Presidente estatutárias. do conselho. Aí começou os nomes bonitos, né? Começou por granulado no brigadeiro. O mais interessante é que o monitoramento da Câmara, do Legislativo, começou antes do Observatório efetivamente existir. E você sabe, Walter, que para mim essa foi uma das estratégias mais felizes que a gente adotou. Certeza. Porque a maioria dos observatórios, ele vai direto num trabalho de alta tecnicidade, que é deixa eu acompanhar as licitações. É um trabalho muito desafiador. Sim. Seja em termos de conhecimento. Então, normalmente fica concentrado em 2, 3 voluntários, é muito difícil. Você depois, a qualidade sai da quantidade. É desafiador você ter 5 voluntários com perfil de liderança, você tem apenas 8 voluntários atuando, né? Então, daí a gente acabou escolhendo dos programas iniciais, né, Walter? Qual que a gente poderia conectar mais pessoas com menor esforço. A nossa intenção era, vem ser voluntário do observatório, você vai dedicar 3 horas a cada 2, 3 meses da sua vida e você já vai estar transformando sua indignação em atitude, né? Então era essa o mote de venda no começo. E antes de você fazer a próxima pergunta, Bruno, deixa eu fazer um registro importante aqui, né? Voltando para 600 pessoas no nosso clube, que deram também um impulso super importante para o começo desse observatório em 2017. Com certeza. Não é, Walter? Opa, sem nenhum. Porque muitas pessoas que estavam no nosso clube, que endossaram a fundação, assinando e apoiando toda aquela iniciativa, muitos desses passaram a ser ou investidores, mantenedores, né? Ou passaram a ser voluntários mesmo. Sim. Né? Ou seja, chegando nos primeiros grupos ali de trabalho, principalmente esse grupo da Câmara, que o Raul citou, nós temos esse grupo atuando até hoje, né? Foi o primeiro grupo de trabalho constituído do Observatório. Ele tem uma origem naquele encontro de 600 pessoas no nosso clube. Isso é verdade. Ele tem essa origem porque o Ney, e não podemos deixar de falar do Ney Ribas, da Roni Nara, que são as peças fundamentais do sistema observatório lá em Curitiba. Eles energizaram aquela noite chuvosa. Espetacular. Eles trouxeram essa energia de fundação para cá. Então, a gente tem que deixar essa gratidão e honrar tudo isso também, né, Raul? Muito legal isso. Quando o Ney canta a introdução do hino nacional... A plenos pulmões. Rapaz, eu não estava. Arrepia. Aliás, por favor, pesquisem no Google. O hino nacional tem uma introdução. Se você não conhece, eis algo que você acabou de ganhar aqui. O conhecimento que o hino nacional tem uma introdução. Com letra. Ou seja, eu não lembro qual mas é muito bonito. Eu lembro do Ney cantando ela. É de arrepiar. Fazendo um complemento do complemento, antes de ir para a próxima pergunta, além da questão do envolvimento dessas pessoas que se tornaram ou investidoras ou também os próprios voluntários, a gente teve, com mérito também, mas a gente teve um privilégio de contar com a participação até na nossa fundação oficial
com inúmeras, pelo que me vem na mente, 30, 40 entidades que já começaram apoiando a nossa causa. Verdade, Sim, né? com Então certeza. foi uma pluralidade de instituições e de pessoas dentro de um órgão, de novo, apartidário e extremamente técnico. E Aliás- desconhecido em nível Brasil, né? Aliás, para não fazer injustiça, começa a citar nome é delicado. Podemos deixar alguém de fora. isso. Mas uma pessoa que vale a pena citar é o Marcelo Bianchi, que ele teve um papel de articulação junto a essas as entidades, que ele tinha sido presidente do conselho da Associação Comercial, então ele emprestou a credibilidade dele. E, puxa, agradecer que a gente visitou 42 entidades da cidade, salvo engano, a gente fez mais de 40 palestras de sensibilização, e até pra você ver, né, o 40, 42 vem sendo um número que nos acompanha Até hoje. hoje. Né? Tem um livro, salvo engano, que 42 é a resposta máxima do universo, do segredo do universo, da vida. Digita no Google, qual é o segredo da vida e do universo? Salvo engano, vai aparecer 42. Então, assim, são questões. E o nosso clube. O nosso clube, na época, né, Walter, ele fez uma aposta. Puxa, quem que são esses caras falando de um projeto? É, E eles franquearam. Puxa, foi muito interessante. o Esse salão apoio social fundamental. Tanto que estão lá em honra a isso até hoje. O nome deles está lá Muito conosco. Bastidores. E eu não sei se pode... Veja, se não puder falar, por favor, cortem, editem, né? Uhum. Mas o sindicato dos profissionais da Receita Federal, não me recordo o nome agora, É dos auditores. dos né? auditores. É. Ele foi o grande investidor da Do evento. cerimônia. Dia Isso. 13 de outubro aconteceu Exatamente. e foi financiado graças ao sindicato. E o Sindicato Sindifísico Nacional, ele é, Brasil inteiro, um participante ativo das ações de cidadania. E sempre. pediu descrição. Uhum. Falou, mas nós vamos apoiar o que vocês precisarem. Foi um evento super enxuto. Ganhamos Sim. um monte de coisa. Ganhamos água, caneta, um monte de Impressão de gráfica. impressão de gráfico. É. Ganhamos a maioria das coisas e que legal, né? Muito bom. Chegando aqui na próxima pergunta, e se você que está ouvindo a gente chegou até aqui, em 18 minutos a gente conseguiu falar de alguns anos da nossa instituição. E uma reflexão aqui. É uma verdade que nesse início, entre 2015 e 2017, de fato, até os trabalhos se iniciarem com o acompanhamento da Câmara, a gente pode considerar que alguns desafios que a gente teve, e foram inúmeros, a gente tem que reconhecer isso, então é um esforço de muita gente por muitos anos, pessoas que a gente teve um privilégio de contar com entidades e com pessoas que participaram da palestra de sensibilização e se tornaram voluntários, o próprio esforço, que é um esforço voluntário de inúmeras pessoas que ainda continuam, né, na sua atividade produtiva, no trabalho, o próprio descobrimento da causa, que não era conhecido, principalmente regionalmente, Esse e complexo. e o contexto político, porque eu me recordo que eu não conhecia a política até entrar no observatório, então foi uma baita de uma escola para mim, e eu me recordo também de algumas polêmicas que a gente tinha passado durante esse caminho. Então, exatamente, as entidades, principalmente o nosso clube, confiar em pessoas que muitas vezes eles não conheciam, que estavam se colocando como apartidários, era algo extremamente novo. Então, me vem aqui na mente alguns desafios aí que a gente passou. Para colocar o Lu agora dentro da conversa, e é um ponto fundamental aqui dentro da nossa história do observatório. A gente falou aqui, então, desses últimos 3, 4 anos, principalmente para o Lu, qual que é a sua percepção, quais avanços a gente teve desde a sua entrada até agora, para a gente chegar aqui mais próximo da data aqui de 2024. Eu queria convidar você, Bruno, a deixar essa pergunta para um pouquinho mais adiante, para a gente chegar na história bem mais recente. Eu queria falar um pouquinho de 2017 ainda, da minha chegada no observatório e da minha convergência de propósitos. Quanto tempo tem de programa mesmo? Já marca Tem o mais próximo. Marca o tempo aí. Não, não cerceia não. Marca o próximo, melhor. Em 2016 eu estava voltando para Limeira, depois de tempos trabalhando fora, e em 2016, finalzinho, eu conheci o Raul, Vanderlei, algumas pessoas, e as pedras, né, desse alicerce estavam começando a ser colocadas. Né? Eu lembro também de uma reunião com o Walter, não conhecia o Walter, fui até a Receita com o Raul. Em 2017 já estava muito próximo de toda essa construção, esse desenvolvimento do observatório. E a convergência de propósito, mesmo nós ainda não entendendo muito bem todo aquele movimento, era muito grande por causa das pessoas, principalmente por causa das pessoas que estavam em volta. E eu tinha um desejo muito grande de retribuir para a minha cidade o tempo que eu fiquei fora da minha cidade. Então, voltei para a minha cidade natal, já estava decidido a ficar,
minha filha com um pouco mais de 10 anos, e eu me perguntando como que eu posso fazer algo pela minha cidade de forma transformadora. Poderia me conectar a várias entidades, poderia fazer uma série de outros trabalhos voluntários, mas esse trabalho me chamou a atenção pelo propósito de transformar e principalmente de aprender. Porque uma coisa é certa, viu, Bruno? Walter e Raul, o quanto a gente aprendeu nessa jornada sobre a engrenagem política. Tomar cuidado com o que você deseja. Você desejou aprender? Eu desejei aprender e continuo desejando. Acho que aprendizado é uma constante na vida da gente. Nós vamos desejar aprender pelo resto da vida, né, Raul? E Com aprendemos certeza. um monte. Muito. Nossa. Ó, não Ai. teria... Em que lugar que a gente poderia ter aprendido o que a gente aprendeu? A engrenagem política, talvez muitos não conheçam, né, gente? Mas ela é extremamente complexa e desafiadora nesse sentido. Nós não somos agentes políticos, nós não estamos do lado desse balcão, que é o balcão da política, do agente público que está lá. Seja o concursado, seja o comissionado, ou seja o eletivo, né? Não importa. Do lado de lá são agentes públicos que vivem a máquina pública todos os dias, no nível municipal, estadual e federal. Com seus compromissos, com suas leis, com os seus procedimentos, processos e tudo que tem que ser feito. Ô Lu, até um Agora- parênteses bem rápido, e daí não é... Vamos lá. Vários cidadãos não têm conhecimento desse mecanismo, ou seja, porque é complexo. E aí o que eu vou falar não está desmerecendo ninguém que está dentro do poder público. Mas o que o Lu está falando é bem interessante, queria chamar a atenção, que até tem muita gente que atua no poder público e não tem a noção do mecanismo. Das conexões desse mecanismo. Porque é muito principalmente. grande. Daí depois você tá dentro, para sair da ilha, tem que sair da ilha. Tem muita gente que está lá, né, Lu? Que enxerga. mesmo quem está lá, mesmo que tenha boa intenção, talvez não consiga explicar, né? Exato. E aí chegam cidadãos comuns que não entendem daquilo que está sendo vivenciado na política no dia a dia, num ano eleitoral, como você falou, 2016 para 2017, numa transição, né, de novo mandatário lá da Prefeitura e da Câmara. E a gente entra em 2017 aprendendo com tudo isso, com os grupos de trabalho, formando esses voluntários, utilizando os cursos de educação para a cidadania também, da Escola da Cidadania, do sistema. Que A nos- gente estava cru, engatinhando, só que a gente estava bebendo de boas metodologias até para ter um mínimo viável aqui para a gente começar os nossos serviços, nossos produtos. Exatamente. E aí começamos a tomar decisões de quais seriam os nossos produtos e serviços iniciais. Aí. Lembra, Raul? Como nós vamos priorizar, focar, que tipo de competência precisamos ter. Então, muito da linha do recursos humanos, que é a minha área, né? Não, é mais um ornitorrinco, né? A gente consegue aqui, né, um auditor, matemático, ex-presidente da Câmara, e aí vem um biólogo especialista em RH. Você vê que bacana? Puxa, é fantástico. Ó, o universo foi muito bom, ele Ornitorrinco, conspirou. adorei. Ele conspirou com o observatório. Era pra ser. Em Era pra ser. Limeira, especialmente Era pra em ser. Limeira, né? Aí a gente começa também a vivenciar aqueles questionamentos, né? Você citou de observatório. O nome observatório já traz. Observatório do quê? Do clima, de Vai ver astronomia, de astro. segurança. Vocês vão olhar Júpiter à noite. Tantos que é? observatórios, né? E a gente começou a perceber a transparência enquanto o nosso principal desafio. Porque uma cidade não transparente não viabiliza o controle social. Perfeito, Lu. Exatamente. Uma cidade não transparente não tem instrumentalização para que a gente pudesse trabalhar, né? Não Como a permitiria, Laia- não e como a permitiria o Laia era nosso nova trabalho. e começou quando a gente começou, esses instrumentos foram evoluindo em paralelo enquanto a gente ia trabalhando. Colocando os Então, tijolinhos. Exatamente. Então, ao colocar os tijolinhos, a primeira inquietação era: precisamos ter dados, precisamos ter informação, precisamos transformar isso em conhecimento para poder colocar isso em metodologia e começar a trabalhar. Puxa, que desafio. Sim. Temos transparência? Eram as primeiras perguntas. E a gente percebia o site da prefeitura, o site da Câmara, muito aquém daquilo que era necessário pela lei, pela LAI, Lei de Acesso à Informação. A gente vai aprender com o CGU, a gente vai aprender com o Ministério Público, não é, Bruno? A gente desenvolve uma metodologia, desenvolve um índice, né, de percepção e transparência municipal, vai aprender também com outros observatórios, né, pela própria metodologia do sistema. E à medida que a transparência vai evoluindo na cidade, vamos definir o termo transparência, né, Raul? O termo transparência enquanto abertura de dados, enquanto disponibilidade de dados, publicidade de dados públicos.
pra gente. Esses É. dias eu Não brinquei só assim, formalmente, né? transparência não resolve problema, mas pelo menos a gente sabe que problema nós temos e Exatamente. que problema nós não temos. É o mapa e a bússola, né? Exato. É Ou uma- seja, a transparência não vai resolver fome, não vai resolver acidente de trânsito, não vai resolver crime sexual, mas pelo menos a gente vai saber como nós estamos em cada um desses tópicos e nos ajuda a priorizar para saber o que fazer, né? É, como nas estatísticas, né? Quando se trabalham com dados, vai tirando fotos, né? Vai tirando fotos e vai entendendo o momento, até tendências, né, Raul? Que nos levaram aos dias de hoje com o atual compromisso com o Limeira. Ou seja, eu acho que para poder chegar aqui, Bruno, mais recente, que foi a sua pergunta, eu não podia deixar de falar sobre esse alicerce tão importante para nós, que foi a transparência lá atrás. Verdade. Acho que foi uma das nossas principais conquistas, que nos levou à segunda posição em transparência no estado de São Paulo e 27ª cidade em transparência no Brasil. No Brasil. Perfeito. Por um trabalho de voluntários, um trabalho técnico e um trabalho que acelerou também com o apoio dentro do executivo. E a gente tem que ressaltar isso, porque à medida que nós íamos conversando e oficiando o poder executivo, a transparência ia melhorando. Ou seja, o executivo investindo na área de TI, trabalhando também com seus técnicos. É aquele negócio, né? Provocados. A máquina pública estava confortável fazendo o que sempre fazia. Mas à medida que observadores, voluntários vão entendendo um pouquinho mais e provocando, vai subindo essa régua, né, Opa. Walter? E ao subir essa régua, também nos instrumentalizava cada vez mais para agir. Ô Lu, e até dentro do que você está falando, por exemplo, é legal, a gente foi ver, fiscalizar a obra, por exemplo, né? Fomos. Teve um projeto que a gente foi capacitar até a Maria, eu não sei se vocês sabem, mas minha esposa foi para Guaporé, se não me engano, ela nunca tinha viajado de avião, sozinha, né? Sempre acompanhada. E ela foi lá ter treinamento de como fiscalizar a obra. Maria, te amo. Ela adorou. Chamem ela de novo para fiscalizar a obra, que ela ama fiscalizar a obra. Aí a gente fez esse projeto de obra. Teve a questão da coalizão de licitação. Sim. Foi bem legal, com a Dani Bianchi liderando o baita movimento, né, de conexão das entidades, que depois resultou, em baita cifra de volta para a cidade, né? A soma, né? A soma de inúmeras pequenas ações. Acho que começou em 2017 mesmo o projeto. 18, isso. Poxa, 2023 acumulou meio bi de volta para a economia local, né? Então são vários pequenos movimentos, né? E a gente aprendendo com tudo isso, né? Umas horas fazendo muito mais do que precisava de fato, né? Outras a gente falando, puxa, mas para que eu estou fazendo isso daqui ainda mesmo, né? O cenário mudou e a gente tendo que aprender com tudo isso. Digamos, né, que aquele indignar-se é importante, a atitude é fundamental, que nos provocou a fundar o observatório aqui em Limeira, né, Walter? Vinha fazendo cada vez mais sentido, né? Ano após ano, da indignação, e indignação no sentido de tem coisas para melhorar. E não vamos dizer se tem coisa errada, mas tem coisas para melhorar. Antes da gente apontar, né, coisas erradas, no sentido de que era expectativa, né? Vamos trabalhar com licitações para corrupção, para combater corrupção, que acho que era a grande expectativa do sistema e talvez da população. A metodologia era a maior metodologia do sistema, né? E a gente acabou começando por outra ponta, porque a gente viu que era o que mais fazia sentido na nossa realidade. O sistema dava essa abertura, né? Sim. Mas a gente começou na contramão do que era mais estruturado, Sim. né? E que era o carro-chefe, vamos dizer assim. O carro-chefe do sistema observatório, dos mais de 150 observatórios que já existiam, né? Verdade. Então, também a gente tem que falar isso. Limeira não chegou em 2017 do nada. Já antes de Limeira vieram outras cidades que experimentaram a metodologia, que estruturaram os seus produtos e serviços à população e que foram evoluindo. O sistema já estava com 8 anos na época já, Exato. se não me engano. Por aí. Chegar aos dias de hoje, podendo Não contar... tinha 150 municípios ainda, mas já tinha mais de 100. É, verdade. Hoje nós temos inúmeras conquistas, como o Raul falou, então, da transparência, da coalizão. Eu também credencio muito isso, ou seja, a gente tem que dar os devidos créditos à nossa comunicação. Verdade. Então, também é um trabalho feito por profissional, que é o Marcos Paulino e a Prescom, que veio junto com a gente, entendeu... Desde o início, né? Desde o início. E de forma técnica e partidária também, né? Porque também é outra
outra questão muito delicada. Desafiadora. Achar uma assessoria de imprensa que não fazia assessoria para Políticos. foi um baita isso desafio, é né? difícil. Na época, muito desafiador isso. Então a gente conseguiu montar uma estrutura de comunicação interna para falar com os nossos voluntários, para falar com o nosso público, também de comunicação externa para dar à imprensa os releases, para dar às nossas mídias sociais a vazão das notícias, das matérias, né, das postagens. E tudo isso vem somando-se enquanto conquistas. Acho que a gente vai falar mais coisas, né, Bruno? Mas comenta mais uma. A educação para a cidadania, no formato que ela é hoje, quando que ela começou mesmo? Educação para a Cidadania em 2020. 2020. Nós tivemos um convite do Patrulheiro para fazer Verdade. algumas palestras em 2020, mas já no meio da pandemia, foi segundo semestre de 2020. Estivemos no Patrulheiro, ainda com palestras, né, Walter? E depois isso se transformou em ações já recorrentes, de estar dentro de atividades socioeducativas do Patrulheiro. Para quem não conhece, o Campiel Patrulheiro de Limeira é uma entidade que forma jovens para o mercado de trabalho, então a faixa etária é de 15 anos. Na época eram jovens mais vulneráveis, né? Ou seja, falar falar da engrenagem pública, falar de política, sem ser filiado político partidário para jovens de 15 anos, e como eles poderiam transformar a cidade a partir de ações nas suas comunidades, foi o grande propósito desse grupo, né, de trabalho que se formou. Um grupo de trabalho de educação para a cidadania. Walter, eu, Vera, Tadeu, Robertson, juntamos pessoas ali, inclusive da área... Ana. Da área de educação, né? Ou seja, pessoas, Vera mesmo, uma professora aposentada, e começamos a montar todo um trabalho. Dá para citar aqui também o trabalho de contribuição com o Namoral, lá de Brasília, fantástico. né? Com toda uma estruturação de aulas para contribuir com o projeto Namoral da doutora Luciana Asper. Dá para citar aqui o aprendizado também, Raul, com a Transparência Internacional, que nós vivemos com o ITGP. Que a gente pegou e monitoramos a transparência de quantos municípios na região? Foram 12 municípios, né? 12? Uhum. Olha que legal. E graças aos profissionais que passaram na sede, né? Que a gente pode ver alguns, né? Que também valorizar. Aluno de gestão pública, aluno de gestão pública da Unicamp, né? Onde que ele ia se conectar com a política que não fosse partidária também, né? Exatamente. Então, o Agosto Transparente foi ideia sua o nome, não foi, Walter? Foi. O Agosto Transparente, quem batizou foi o Walter. E quando que foi o primeiro? Estamos na 5ª edição esse ano, né? Foi 20. Então, pô... 20. 2020 foi 20. Foi a primeira? 20 foi o primeiro, foi online. Verdade, que a gente fez uma série de Lives toda quarta-feira. Foi nesse ano que projetou nos prédios também, ou foi no outro? Foi no outro, no seguinte. Foi 21. Foi 21. Eu lembro dos filhos do Walter segurando a tampa da pizza lá, com a lupinha. Exatamente, eu tenho aquela foto aí. Que legal. O Agosto Transparente veio nessa época e o Compromisso com Limeira, ou seja, não tinha esse nome, né? Era o projeto Eleições 2020, começou Eu lembro que a gente fez a primeira reunião dezembro de 2019, salvo engano, pra gente poder balizar e começar. Aí veio a pandemia. Foi um movimento nacional, a gente... Verdade, que era o termo de compromisso, né? Nacional. A gente se conectou, né, com o Observatório Nacional, trouxe algumas realidades aqui para nossa cidade, e emendando todas essas conquistas que a gente teve na linha do tempo, eu vejo que um dos diferenciais que o nosso observatório tem, talvez em relação aos demais hoje, é a parte da estratégia. Então, a partir do momento que a gente foi ensinado nessa escola da vida prática, e aí me recordo também de mais um ensinamento que o Walter trouxe pra gente, que explodiu a nossa cabeça, que foi a própria palavra cidadania. Tem 2 Ds, direitos e deveres. Verdade. E muitas pessoas, a exemplo de jovens, me coloco também nisso, o que eu posso fazer? Eu sei quais são os meus direitos, como que eu exerço os meus deveres e como que eu posso colaborar para a sociedade. Então, isso, mais a parte da estratégia, mais essa sinergia de coisas que era para acontecer realmente, trouxe a gente até aqui. Aí fazer um agradecimento também, que eu não sei se vocês também sabem, mas agradecer aqui o professor Gerson Baffini. O Gerson Baffini era o professor da Dom Cabral, Fundação Dom Cabral. Na Atlas, empresa que sou sócio, nós éramos clientes, ele era o orientador técnico, eu era aprendiz de estrategista lá, e o Gerson, ele muito gentilmente ajudou a gente com materiais, com algumas questões dele,
que a gente pôde abraçar uma metodologia e seguir, né? Tá bom. E é bem interessante, porque era uma metodologia super robusta, né? A que a Dom Cabral usa para empresas enormes. Então a gente começou com algo que, puxa, talvez para nossa Kombi não precisasse. Mas, puxa, o Gerson foi uma pessoa fantástica. Tanto que hoje a gente faz coisas mais em roda de conversa, né? A Sim. gente se reúne trimestralmente numa roda de conversa. E já decide um monte de coisa, faz as metas trimestrais. O KS Mas, puxa, simples. teve simples, né? Uhum. Lembra de tudo que a gente fazia? Era bela essa O que a scorecard. gente faz agora. Era uma planilha, era um Enorme. arquivo com 200 planilhas. Eu lembro quando eu passei o bastão pro Lu em termos de gestão, ele falou, ó, Raul, legal, só não vou preencher essa planilha aqui, não. Eu falei, tá certo. Muito trabalho para preencher essa planilha, né? Para nossa As combizinha. planilhas eram Fantástico. pesadas. Pesado. Algo que a gente conversou aqui um pouco e talvez valha explorar um pouquinho mais, é essa questão de como a gente está ressignificando com esse aprendizado na linha do tempo que a gente teve, a parte do controlismo, de ser mais uma entidade ou mais um órgão instituído ou não para fiscalizar, né, entre aspas, e agora a gente entendendo a nossa posição dentro desse mecanismo que é altamente complexo, que é a questão de a gente sermos responsáveis com, ou seja, a gente colaborar, facilitar questões que são sensíveis para a nossa cidade. E aí, graças a todas essas conquistas, esses trabalhos, seja de monitoramento dos dados da Câmara, da própria transparência, educação para a cidadania, aí a gente começa a chegar um pouquinho mais próximo aqui de 2024, e aí não tão próximo assim, porque já faz alguns anos que a gente está fazendo, mas seja o próprio relatório anual. Então, todas as informações que o Executivo e o Legislativo eles têm que publicarem e comunicarem, eles fazem isso. Legal, só que como que o cidadão pega um monte de documento, um monte de fotografia e consegue conectar e entender essa linha do tempo? Aí veio a gente também, em colaboração com outras entidades, para decifrar isso e deixar um pouquinho mais claro. Então, o relatório anual é uma das conquistas que a gente teve. Mapa de riscos da cidade, que é algo mais recente. Acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho do termo de compromisso, que está sendo bastante falado aqui na nossa cidade, principalmente. E próximos passos a gente deixa para o final. Mas você trouxe muito bem esse ponto. Eu acho que o Walter e o Raul podem me ajudar aqui. Mas o compromisso com o Limeira ele é muito além, né, de um termo, né, de um documento. Ele vai muito além. Ele é um movimento colaborativo, como você colocou, envolvendo todas as entidades. Essas mais de 40 entidades estão conosco desde o começo. E são entidades técnicas dos mais diferentes conhecimentos, apartidárias, na sua grande maioria, né, trazem colaborações frequentes para esse debate, né, Raul? E fazer com que isso tudo se converta em algo colaborativo, porque o grande barato disso tudo está em aproximar a gestão pública da sociedade civil organizada. Nós, entidades, observatório, enquanto sociedade civil organizada, temos demandas para o poder público. Isso pode se transformar em projeto de lei, isso pode se transformar em decisões do executivo, né, decisões orçamentárias do executivo, decisões do programa de metas, né, para a próxima gestão. Nesse momento, eu acho que o Raul vai falar um pouquinho também sobre isso tudo dentro de um plano de governo ainda dos pré-candidatos, para depois isso se converter de fato em metas dos próximos 4 anos de mandato. Mas essa aproximação também a gente precisa conectar com uma série de provocações que a gente vem fazendo para o poder público, e especialmente para a população também. Essa distância, ela talvez seja interessante para políticos, mas enquanto a gente mantiver essa distância, a gente tem dificuldade de enxergar as oportunidades da gestão pública, das melhorias da gestão pública. Então, usar os instrumentos existentes. Usarmos mais a Câmara de Vereadores, porque é o primeiro nível de representação de toda a sociedade, de todo o município, para cobrar o executivo, cobrar o prefeito, cobrar os secretários. E em Limeira nós temos 21 secretarias, 21 diretorias, vamos chamar assim, da prefeitura, cada uma no seu espaço técnico, né, de conhecimento. Então precisam ser cobrados. A população vai provocando vereadores, vai utilizando os conselhos municipais, vai utilizando a tribuna livre da própria Câmara, vai solicitando que hajam cada vez mais consultas públicas e audiências públicas. Então, são instrumentos, são canais onde a população precisa cada vez ocupar mais para que o poder público se sinta imbuído disso tudo. E o movimento Compromisso com o Limeira traz tudo isso também na bagagem.
como a gente pode, junto com as entidades, né, Raul, utilizar-se de todos esses instrumentos e o compromisso com o Limeira provocando também essa aproximação. Participação popular, gestão pública e fazendo com que a cidade se torne cada vez melhor. Não, né? isso aí é bem interessante, né? Porque eu lembro que nas palestras lá no começo, a gente já deixava logo de cara aquela frase que é famosa e para mim é muito verdadeiro. O castigo de quem não se interessa por política é que ela vai ser governada por quem se interessa. Exatamente. Mas qual que era o grande ponto? A gente não queria eu ter que me interessar e me engajar em política. O que é? Ou eu entro num partido ou eu manifesto meu voto a cada 4 anos no município, né? Puxa, É muito pouco. é muito pouco. É muito pouco. Então, essa via apartidária, ela é uma via recente. É difícil até a gente achar referências globais desse tipo Sim. de atuação. O que a gente vai ver são países mais evoluídos que a própria lei já manifesta esse tipo de consulta popular, esse tipo de engajamento. A participação da comunidade, né? Participação no orçamento colaborativo, enfim, são algumas coisas e que muitas vezes no contexto da sua cidade, com o grau de educação para a cidadania de fato que existe, são coisas que dependem de legislação nacional. Então, puxa, como que você, começando onde você está, usando o que você tem, fazendo o que você pode, Gera transformação. que transformação que dá para fazer? Uhum. Então a gente começou, eu brinco que a gente começou com martelo. Então a gente foi martelando várias pequenas coisas. Puxa, presença, os vereadores é importante ter mais presença, atrasar menos. É importante ter estatística, disso, daquilo. E fomos fazendo pequenas coisas, inúmeros pequenos movimentos. E que sem os 100 voluntários que temos o privilégio de ter, nada disso, nenhuma dessas conquistas aqui seria possível e a gente não estaria contando. Estamos aqui sendo representantes de centenas de pessoas da história, né? E vamos falar mais alguns números, não quero interromper seu raciocínio. Manda ver. Além dos mais de 100 voluntários, essas mais de 40 entidades e mais de 30 investidores sociais, Verdade. empresas que também nos deram sustentabilidade para chegar até aqui. Perfeito. Porque o trabalho de voluntários ele é importante, mas em dado momento nós precisamos também ter uma estrutura administrativa que vem funcionando dentro da CIL, a quem a gente também agradece por ter cedido espaço e sala desde o princípio. Exato, né? senão ia ser uma despesa fixa desde o começo lá conosco, né? Então, eu acho que é importante também esse registro, né, Raul? Porque esses números, eles fizeram o observatório. Esses números de pessoas, de entidades, de Verdade. empresas, fizeram com que o observatório chegasse até o momento, né, Walter? Excelente. E a Exatamente. gente foi de ação em ação até Construção que a gente... coletiva mesmo, Essa envolvendo foi- todos os segmentos da E com sociedade. retorno, né? A gente Com consegue retorno. mensurar o retorno, né? A gente tava brincando, se o SB fosse uma ação na bolsa, né? O grau de retorno A dele... cotação estaria lá em cotação cima. estaria fantástica. Pô, para Com cada R$1 certeza. retorna 1.000, pô, que isso, né? É. Então, quando a gente olha para isso, eu diria que a gente foi aprendendo nesse processo todo a trabalhar com alavanca. Então, martelo não adianta, né? Martelo é uma coisa por vez. E isso, para mim, era o fiscalizar do começo. Porque, puxa, é uma atividade extremamente nobre, é algo fantástico para ser feito, mas que a gente não vai conseguir martelar todas as pequenas pedras que existem numa gestão pública. E já tem a Câmara para fazer isso, já tem o Tribunal de Contas para fazer isso, a Controladoria Geral da União para fazer isso. O que precisa é azeitar o mecanismo que aí está. As engrenagens estão aí. A lei está aí. A transparência está aí. A questão é, eles estão funcionando, sendo efetivos, acontecendo ou não? A gente precisa, com uma alavanca, muitas vezes, pôr as engrenagens para funcionar. Mas o que eu acho bem legal é que a gente está se transformando para não ocupar lugar que não é nosso. A gente está, na verdade, nos movimentando, como o Lu bem colocou, permanente. o movimento, né? A gente está movimentando para colaborar com tudo que aí está, ocupando uma posição que é de fato da sociedade civil organizada, né? E outra coisa, Raul, holofotes, zero. Zero. Se você tem problema de autoestima, se você quer resultados rápidos, se você quer um palanque, se você quer tirar foto na Do lado do lado político. de alguém, você tem interesse de ser candidato, receber homenagem, por favor, não nos procure. Não dá liga, não vai rolar. Não Aqui a gente brinca que é maratona com barreira, né? Maratona com barreira.
Então, aqui o trabalho realmente precisa de abnegação. Precisa realmente estar muito disposto para transbordar para o próximo, né? E do espírito colaborativo, porque precisa justamente de toda essa conexão em torno, né? A sociedade civil organizada pressupõe a palavra organização. Então, hoje, uma entidade que puxa, de certa forma, essa organização é o Observatório Social, nesse caminho de melhorias na gestão pública. No entanto, sozinho não seríamos nada. E aí acho que é legal puxar isso, porque no último, tivemos quinta, né? Estamos aqui no dia, estamos gravando dia 5 de agosto, vai ao ar Perfeito. Nos data próximos- X, próximos dias. Na quinta-feira passada nós tivemos a cerimônia, né? A abertura do Agosto Transparente, quinta edição, e tivemos aí a cerimônia do compromisso com Limeira. Então lá em 2020, salvo engano em novembro, 4 de novembro de 2020, salvo engano, nós tivemos os 11, um time de futebol de candidatos a prefeito, 11 candidatos, todos os candidatos assinaram aí o termo. O que eles não imaginavam que é receber um ofício, né, com agendas até 2024 bimestrais para a gente acompanhar tudo aquilo que foi feito. Os resultados estão aí, não preciso falar. Mas na quinta-feira passada tem 4 candidatos dessa vez, que teve movimentos partidários, né, de Coligações. coligações. Uhum. Os 4 também são Já assinaram. signatários, né? Assinaram aí esse termo. A gente aprendendo com o mecanismo, além da assinatura, que da última vez nós pedimos assinatura reconhecida por firma, né? É. Dessa vez eles têm que pegar esse termo e inserir no plano de governo, então já é um aprendizado prático do mecanismo público, que o plano de governo é o documento oficial que vai para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai embasar o plano de ação dele depois. Não é porque chama PPA e tem um plurianual no meio que a gente tem que complicar, é um plano de ação de vários anos, portanto um PPA, plano de ação plurianual. E a gente teve a Fábrica de Inovação junto conosco, que é uma organização da cidade, funciona no modelo de inovação tríplice hélice, que junta governo, né, Academias. universidades, academia, né, Uhum. e principalmente empresas de tecnologia, mas de outros segmentos, e trabalha esse modelo de inovação, e eles montaram o termo de compromisso com a inovação limeirense. Então já é uma prática de uma alavanca, de uma super alavanca, né? É, uma Além de adesão trabalhar com uma importante. alavanca nossa. Porque, veja, no compromisso com Limeira, nós precisamos ter um método. Então, quais são as diretrizes globais? Qual que é a adequação nacional? O que é aplicável na nossa cidade? O que a gente já olhou, o que nós vamos olhar? Passou por esses 4 filtros, 4 peneiras, né? A gente acabou listando 10 grandes compromissos que mesmo que eu, Bruno, Walter, Luciano e qualquer voluntário nosso quisesse manipular o texto, ele não conseguiria Uhum. por causa dos filtros. Então a gente não pode tomar partido de nenhuma entidade ou de nenhuma classe específica da cidade, né? De nenhum contexto pontual. A gente adotou um movimento para ele ser supra, né, organizacional. Mas a partir do momento que a gente transfere essa tecnologia e capacita outras organizações a desenvolver as suas próprias alavancas de transformação, o movimento ele catalisa e Ganha potencializa força. demais, né? Então, que legal a gente poder ver isso Quem ganha acontecendo é a na prática, sociedade. né? É. A gente está quase chegando no final aqui, daí para percorrer os próximos passos que a gente tem aqui no nosso radar. Como que a sociedade, né, quem está acompanhando a gente, quem gosta do nosso trabalho e quer partilhar isso com outras pessoas, como que essas pessoas podem entender mais sobre o observatório, podem ver os documentos que a gente falou aqui um pouquinho, o Lu principalmente, que está à frente junto com o Marcos nessa parte da comunicação. Me ajuda, Walter. Bom, nós temos alguns veículos de comunicação com a sociedade civil. Então, é feito através de um trabalho profissional da Prescom, do Marcos Paulino, da equipe dele. E, essencialmente, o nosso site, nossas mídias sociais. Nosso site é www.osblimeira.org.br. Nossas mídias sociais, @OSBLimeira, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Temos um canal de WhatsApp, temos e-mail. Então, ou seja, para qualquer pessoa que queira acessar nosso trabalho, entrar em contato conosco, nós vamos prontamente fazer esse apoio, essa comunicação. Ô Lu, aqui acho que vale a pena até usblimeira.org.br. Se vocês entrarem lá, vai ter, salvo engano, o que fazemos. Clica relatório anual, vê a data mais recente. Não deixa de folhear ele. Não estou convidando você para lê-lo na sua integridade. Se tiver interesse, por favor, o faça. Mas não deixe de olhar. Veja, a gente está numa época que todo mundo
negócio de fake news, né? Aham. Então, todo mundo tem sua opinião, a gente não sabe mais o que que é realidade, o que que é fake, o que que é inteligência artificial. E aí você, puxa, se deparar com um relatório, com informações sensíveis da cidade, do orçamento, de índices críticos, sintetizados a partir desse ano num mapa de risco em uma página, Uhum. você saber os maiores riscos da cidade, o que está piorando, o que tem meta muito fora da meta nacional, puxa, é um grau de conhecimento, de cidadania, que elevou a minha barra em termos de conhecimento, e eu convido todos a fazer. E você vai ver matérias técnicas, manchetes técnicas, que desse ano aqui a gente chamou o Gepeto, que é o nome carinhoso que eu dou pro chat GPT, para lembrar que ele escreve uns Pinóquio de vez em quando, né? Ele dá umas escapadas e tal, mas a gente está aqui usando inteligência artificial no cerne da nossa atividade, e ele passou por inteligência artificial, tem uma série de processos construtivos, né, de colaboração, que mesmo se alguém de nós quisesse interferir na manchete, o processo, a forma com que a gente atualiza, nós não conseguiríamos. Então, a imprensa, né, todos os agentes locais que puderem beber dessa fonte para tirar suas próprias conclusões, esse é um convite urgente que eu faço. Reforçar esse convite, realmente interajam. Quem sabe a sua pergunta ou a sua manifestação vira um tema aqui para a gente poder gravar e falar sobre isso. Para a gente é muito rico. A gente está realmente chegando aqui na parte final. Eu vou emendar duas questões, né? Deixar aqui a palavra livre para vocês poderem fazer as considerações finais. E também deixar um gostinho de quero mais aqui para quem está acompanhando a gente. Agradecer quem chegou até aqui. E principalmente nesse tema agora que está entrando, né? Eleições 2024, com início aqui na próxima gestão de 2025. O que o Observatório está fazendo? A gente falou bastante coisa aqui, mas quais são os próximos passos? Como que a sociedade civil pode acompanhar esse movimento? Até para, de uma forma mais consciente, com muitas informações na mão, elas possam tomar boas decisões, que são exatamente essas pessoas que a gente vai eleger que vai dar a diretriz, pelo menos, dos próximos 4 anos, aí no mínimo, 4 ou 5 anos aqui, para todos nós. Em especial, o recado que a gente deixa, né, Bruno, é para todos os eleitores que vão para a urna agora votar, em Limeira ou em qualquer parte, né, quem estiver nos ouvindo, se prepare bem enquanto cidadania, né, para poder fazer a sua escolha, pesquise bastante e entenda desse momento importante que é a virada de uma nova gestão. Como a gente vem fazendo no Compromisso com Limeira, a gente vem falando muito sobre isso, de não regredir, né, de não voltar para trás, de olhar para pessoas e candidatos que tenham propostas para evoluir, para progredir, para trazer algo de melhor e cobrar que isso seja feito de fato depois da urna, né? Como já foi dito aqui, né, Walter e Raul, só ir votar não adianta. Há que se fazer um movimento depois da urna nos próximos 4 anos de cobrança aos vereadores, de cobrança ao prefeito, mas essencialmente de estar dentro de alguma coisa, né, de algum movimento que vá gerar esse tipo de transformação. Então, eu faço as minhas considerações com esse momento nosso do Compromisso com Limeira. Durante esses 4 anos houve uma evolução da cidade, por conta do primeiro Compromisso com Limeira, e agora nós estamos numa segunda versão do Compromisso com Limeira, muito mais ampla, muito mais robusta, que traz a vinculação com ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, traz uma vinculação de estudos técnicos também do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas do Governo Federal. Então, ou seja, fatos e dados, estatística pura, metodologia técnica pura que embasaram o novo Compromisso com Limeira, que vão fazer que vão gerar um acompanhamento para o nosso grupo de voluntários, para esse movimento das entidades, para esse movimento do Compromisso com Limeira, vai gerar um acompanhamento de mais 4 anos. Né? E que vai vir depois uma terceira versão, né, Raul? Depois vem outra 4ª versão, ou seja, a cada 4 anos esse versionamento vai se aprimorando e com isso a gente tem um plano estratégico de evolução do município, com a sociedade civil sendo a grande mola propulsora, né, de transformação e de melhorias da cidade. Então, convido a todos a acompanharem isso tudo, né? Porque abro mão da minha palavra aqui. Finalizado está. Né? Eu voto com o relator também. Voto com o relator, pronto. caramba!
Respira. Respirei. É bem louco. Tira a apneia. É nessa harmonia que a gente encerra ou vamos ter complementos? Eu só queria deixar uma mensagem para o eleitor, né? Legal. Que votar é um ato de responsabilidade, aqueles segundinhos ali que você esteja com a sua consciência e pensando um pouquinho em tudo que nós dissemos aqui, porque o voto, embora dure segundos, ele vai durar 4 anos o efeito desse voto dado. Então, votar conscientemente, buscando tudo isso, que a cidade melhore, que a cidade ande para frente e, se precisar de ferramentas, nós temos. Usa os seus 2 Ds, Walter. É. Além de um direito cívico, Pois é, cidadania não por acaso tem 2 Ds, o D do direito, né? E o dever. Nós temos o dever de votar pensando no coletivo. Só assim vamos andar para frente. Legal, né? Uma coisa que, pra mim, é uma reflexão que eu trago também, que norteia bastante, tipo, a dedicação que a gente tem, né? Nessa caminhada ficou pra mim que poder público é muito mais sobre poder do que sobre público. E se o Exato. público não fizer a parte dele, o O poder poder vai adorar, né? vai passar por cima e acabou. E no Brasil a gente, em inúmeros contextos, aqui temos um caráter apartidário, né? Mas a gente olha muito mais o que acontece na nação, no Brasil, na federação, do que acontece até no estado ou no município. Perfeito. Só que o que existe de verdade, né? É o município. O estado, a gente traçou uma linha no mapa. O Brasil, a gente traçou uma linha no mapa. O que existe na realidade, terra palpável, real, são os municípios. Então, e é o que está mais ao alcance de todos. De todos. Então, sabe aquela coisa? Quer mudar o mundo, começa arrumando sua cama? Então, depois de você arrumar sua cama, pode vamos sair para o mundo. Vamos se movimentar para transformar nossa cidade. Vamos olhar para Limeira. Vamos realmente nos unir e colaborar para ter esse movimento de um grande compromisso com Limeira. Então, não só vote, mas se comprometa com a transformação que a cidade precisa. Você vai fazer isso pegando lixo da rua? Você vai abrir um e-ouve, um chamado, porque Tem um buraco e abrir um chamado? Ao invés de reclamar, você vai abrir um chamado e cobrar a prefeitura que, ó, tem um buraco, você vai fazer isso entendendo o jogo, ao invés de ficar criticando o jogador? Não sei. Mas não dá mais para ficar se indignando e não fazendo nada. No sofá. Exato. 2 verbos que me vêm aqui, agir e colaborar. Então, fica o convite também para seguir a gente nas redes sociais, para estar antenado nos compartilhamentos que a gente faz, na nossa comunicação. A gente é muito zeloso também, para deixar o mais facilitado possível, que não são temas triviais, né, normais, para a gente estar aí bebendo todo dia. Agradecer também não só aos ouvintes, obrigado por terem acompanhado a gente, principalmente honrar aqui os nossos investidores sociais, os nossos voluntários. Novamente, né, sem eles nada do que a gente falou aqui seria possível. E é isso, um abraço e até o próximo episódio. Valeu.